Olá, boa tarde. O tradicional modelo de previdência social não acompanhou a evolução da expectativa de vida dos brasileiros. Na década de 60, havia 9 pessoas trabalhando para cada aposentado. Hoje, essa proporção está perto de 1,4 contribuinte para quem deixa de trabalhar. Há mais despesas com aposentadorias do que receita com as contribuições, o que pressiona o sistema previdenciário do país e leva uma boa parte da população a recorrer à previdência privada. Porém, muitos não conseguem pagar um plano e só vão se dar conta do problema na hora de se aposentar. Hoje, Dona Maria Luísa só quer aproveitar a vida. Ela se aposentou aos 48 anos de idade por tempo de serviço. Isso aconteceu há 2 décadas, quando ela ainda sentia vontade de trabalhar. Meu marido havia falecido nesse mesmo ano que eu retornei, então para mim foi muito bom, porque ajudou a distrair, a ter atividades, continuar com atividades que não me entristecessem. A aposentadoria precoce também representa um risco à saúde financeira de um país, como aponta um estudo feito por uma seguradora internacional. Entre 50 países analisados, o Brasil aparece na 2ª posição no ranking dos sistemas previdenciários com maior risco de quebrar. Isso ocorre por 2 principais motivos. O brasileiro se aposenta cedo e o número de contribuintes deve diminuir nos próximos 30 anos, devido ao envelhecimento da população. Em média, o brasileiro se aposenta com 55 anos, cerca de 10 anos antes de países como Reino Unido e Estados Unidos, e cerca de 15 anos mais cedo do que sul-coreanos e mexicanos. Se comprovadas as expectativas, nos próximos 36 anos haverá menos nascimentos e pessoas contribuindo com a Previdência. Do outro lado, os idosos passarão de 11% para quase 30% da população. Para debater sobre os desafios da Previdência Social para o próximo governo, convidamos Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Educação Financeira, e José Augusto Rodrigues Júnior, advogado especialista em Previdência Pública. Participe e mande as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo via Twitter e também pela nossa página no Facebook. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Bem, o aumento da expectativa de vida é um fato, né? Só para a gente ter uma ideia, segundo o IBGE, nós temos hoje 20 milhões de idosos, em 2050 serão 64 milhões. Sem dúvida é um avanço, deveríamos estar aqui comemorando, mas ao mesmo tempo não dá para relaxar, não é? Bom, e pensando no aspecto da própria Previdência Social, que você tem 29 milhões de brasileiros hoje aposentados, somente 1% são sustentáveis financeiramente. A grande parte, ou seja, 99%, depende de parentes, amigos ou tem que continuar trabalhando até o resto da sua vida para manter um padrão de vida. Esse é um dos problemões que nós temos aí pela frente, por isso o crescimento, o desenvolvimento da previdência privada, que vem para complementar esse processo. Não só por ela, mas por qualquer outro tipo de aplicação. Mas a Previdência tem uma característica de contribuir todo mês e isso faz com que o brasileiro tenha mais segurança. Estou guardando para mim a aposentadoria sustentável. Doutor José. Veja, eu acho que nós, na verdade, não temos uma previdência. Nós temos um fingimento de previdência. A gente imagina que tem uma previdência, mas a gente tem uma colcha de retalhos que a nada se presta, porque ela não integra, não entrega um serviço de saúde à população, ela não entrega também uma aposentadoria, que é o que a pessoa pretende ao contribuir durante muitos anos para, ao final, ter uma vida saudável, ter uma vida socialmente adequada. Ela então, não consegue. Você entender até a própria palavra, né? O seguro social, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. É uma grande mentira. E é uma grande mentira por quê? Porque, na verdade, ela se tornou uma colcha de retalhos, onde a cada governo e a cada tempo foram tomando medidas paliativas, medidas muitas vezes eleitoreiras e que não resolvem a situação. E hoje nós temos uma situação onde jamais vai conseguir ser resolvida essa situação quando nós gastamos 30 e arrecadamos 10. E amanhã estaremos arrecadando 31 e gastando 91.
Quer dizer, o buraco só vai ficar. Quer dizer, a população aumentando. é jovem, mas futuramente essa pirâmide aí vai se inverter, não é, Reinaldo? Olha, eu diria que é realmente uma coxa de retalho, mas necessária. Se nós não tivéssemos ainda a Previdência Social, o INSS, nós teríamos ainda esses 29 milhões em Bolsa Família. Então, nós temos que olhar que ele ainda, mesmo assim, eu concordo com a fragilidade da estabilidade, mas ela é necessária, ainda é um meio. Sabemos que a conta não fecha, viu, doutor? Não fecha, significa que nós precisamos realmente melhorá-la, significa que é modernizá-la, e ela já vem fazendo algumas ações, como fator redutor, ou seja, ela não consegue pagar uma pessoa que vivia até os 60, 70 anos, agora vive até os 100 anos. É lógico que a conta não vai fechar. E aí é necessário uma reforma mesmo, previdenciária, um trabalho realmente bem agudo para não sofrer como sofreu lá agora Portugal, que teve que reduzir todos os seus benefícios aos seus aposentados. Então, nós sabemos da necessidade da educação financeira, ou seja, da reeducação financeira para quem está trabalhando e da educação financeira para as bases, né, para as crianças já começarem a projetos de previdências, significa complementares ou até criação desse colchão, que seria uma reserva financeira para suportar, porque quem faz a verdadeira previdência é a própria pessoa. Agora, é a própria pessoa, mas aí tudo acaba indo num pacote só, né? Não existe uma conta individual, não é, doutor José? Quer dizer, não existe. Mesmo quem se preocupa em poupar, não faz muita diferença. E eu vou um pouco mais além. Eu acho que a previdência, eu só discordo do Reinaldo numa questão básica. Eu acho que a gente não precisa e não necessita de reparos de uma mudança. Não, nós precisamos de uma mudança estrutural. Veja, nós temos hoje, há cerca de 2 anos, eu li um estudo feito pela Organização Mundial de Saúde, que uma criança que estava nascendo em Nova York, na ilha de Manhattan, naquele dia, a previsão de vida dela era de 104 anos. Acabou. A partir daí, o problema não é mais brasileiro. O problema é mundial. Aliás, mundialmente, o Japão está com um problema maior que a gente. Pois é, não é exclusivo brasileiro. E é um país brasileiro. Extremamente sério. Mas tem algum exemplo de fora que poderia ser aplicado? Nós temos alguns exemplos. Nós temos um exemplo australiano, nós temos um exemplo neozelandês, mas eu acho que nós não podemos copiar alguma coisa de um país que não tem a nossa necessidade. E a nossa necessidade hoje é completamente diferente. Nós temos uma situação do direito que se chama direito adquirido. Isso não se pode mexer. Embora alguns até tenham admitido esta mudança, que me parece é um absurdo, é inconstitucional, então mas precisa ser feito alguma coisa. Não há cabimento alguém se aposentar aos 55 anos de idade. Pois é, a média do brasileiro 55 anos, a reportagem trouxe ali mexicano por volta de 71. O que explica essa diferença tão grande, essa aposentadoria tão cedo? Eu acho que esse processo do próprio INSS, né? Ele já começou a corrigir, né? A pessoa aposentar com 50, ali beirando 60, ela já tem um fator redutor bem poderoso, ou seja, quase 40% ele vai rebater mesmo, porque é uma necessidade da pessoa aposentar-se com um pouquinho mais de idade, significa aí os 65. A regra já é clara, 65 para homem, 60 para mulher, mas a contribuição, a quantidade de tempo faz com que ela antecipe isso. E aí eles criaram, lógico, fator redutor para poder inibir um pouco esse valor que será recebido, o que provoca um aumento de trabalho, ou seja, uma necessidade desse profissional não parar aos 48, como essa entrevista do começo do nosso programa. Quer dizer, fica muito difícil para os cofres da Previdência. E tem outro problema, a informalidade do nosso país, que é outro problema que ocasiona a balança. Se eu tenho menos pessoas contribuindo, naturalmente, na informalidade, mais condições ainda de ter um problema eu terei. Então, é um processo que envolve uma reforma estrutural, concordo plenamente, mas de muita atenção, porque nosso país vai envelhecer, é fato. Isso significa que é necessário que cada cidadão cuide do seu próprio mundo. Eu sempre falo que o grande país é a sua casa, é a sua família.
Não necessariamente eu preciso depender de um terceiro. Como eu posso fazer isso? De diversas formas. Eu não preciso ser um colchão para ficar só na Previdência Social. Eu posso ter uma Previdência privada, eu posso ter um Tesouro Direto, eu posso ter outros tipos, até mesmo amanhã vir a comprar imóveis para ter aluguéis. Ou seja, eu posso fazer um colchão de investimentos, que significa eu ter melhor condição de viver uma vida prazerosa, sustentável financeiramente. Mas para isso é preciso se reeducar. Porque o grande desperdício do brasileiro, em exclusivo brasileiro, hoje está nos pequenos gastos. E esses pequenos gastos representam hoje de 20% a 30% em tudo que consumimos, desde energia elétrica, água, telefone, alimentação, em todos os sentidos. Quer dizer, a grande poupança que nós temos que buscar é a própria, não eliminar, mas reduzir o excesso dessas condições que a gente tem na nossa própria casa. Então, não dá para a gente brincar com desperdício. E o desperdício na energia vai ocasionar problemas no meu futuro, na minha aposentadoria. Fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, o JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos sobre os desafios da Previdência Social para o próximo governo. Nós estamos aqui comentando no bloco anterior de encontrar outras formas de poupar para não depender exclusivamente da Previdência Social. Mas não é todo mundo que consegue, né? Uma pesquisa até internacional mostra que 47% dos brasileiros gostariam de poupar, mas apenas 22% conseguem. É um número baixo, não é, doutor José? É um número baixíssimo, mas especificamente no Brasil, eu acho que esses dados seriam muito mais alarmantes. E aí nós temos que ter um estudo histórico da situação. O Brasil foi um país que passou por uma ditadura durante muito tempo. Nessa ditadura, tudo era entregue de mão beijada e era entregue aquilo que se queria entregar, não necessariamente aquilo que o povo precisava. Aliás, bem ao contrário. Além disso, nós ficamos muito tempo ilhados de consumo externo.
não tendo acesso a produtos estrangeiros, mas vivendo um capitalismo e sendo tolhidos. E de uma hora para outra isso nos foi aberto. Então, nós entramos num consumo desmesurado, num consumo absurdo, e ainda pautados naquele sistema antigo que o governo iria nos suportar. Este governo quebrou, este governo não nos está suportando e nós continuamos gastando. Porque nós tínhamos esse consumo refreado e toda esta mídia para que nós gastemos, porque é um sistema capitalista. Então, isto é muito difícil, isso vai precisar realmente de uma educação e não vai ser de um dia para o outro. Reinaldo. Eu vejo isso com bastante cuidado, né? Porque o fato de não poupar não significa dar um cofrinho para uma criança ou para nós mesmos falar assim, nós temos que poupar. Todo mundo ouve isso todos os dias. Agora, poupar significa você reter parte, guardar, né? Proteger. E para isso você precisa ter motivos. Eu acho que o grande problema do nosso país é que não tinha até então a educação financeira como base, ou seja, não é finanças pessoais, cálculo, matemática, não se trata disso. Nós estamos falando de hábitos, de costumes. E aí você precisa ter método. Eu sempre falo que é preciso ter sonhos, é preciso ter projeto de vida. Qual é o projeto de vida da minha família? O que eu quero para hoje, amanhã, daqui 10 anos e 30 ou 50? O problema é que a gente não para fazer essas contas e muito menos pensar sobre isso. Então é preciso inserir entre os sonhos da viagem do final de ano, entre os sonhos de ter um novo carro ou de comprar a sua primeira casa própria, também o da independência ou da sustentabilidade financeira. Esse eu acho que é o grande mal. E quem tem condições de investir num plano de previdência privada deve começar em que momento? Todas as pessoas podem investir num plano de previdência privada, seja ela de R$50, seja ela de 1.000, 2.000, não importa. Qual é o grande segredo? É saber qual o número que eu preciso para me aposentar. Então, precisa ter método. Eu sou um mentor de uma metodologia chamada de SOP, de diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. Eu preciso saber exatamente o que eu quero da minha vida. Eu preciso saber onde eu estou gastando mais ou menos, eu preciso tirar uma fotografia. Eu preciso definir qual é o seu sonho de curto, médio e longo prazo, que também não é só guardar dinheiro para o futuro, eu tenho que viver o presente e também o médio prazo. Eu tenho que fazer um orçamento que eu priorize estes sonhos, inclusive o da aposentadoria sustentável, e eu preciso poupar, que é o quarto passo. Diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. Esse quarto passo é o último, não menos importante, mas ele vem depois. Não adianta eu economizar ou dar um dinheiro para uma criança. Coloque no cofrinho. No dia seguinte ela vai lá e tira, porque ela não tem conceito, ela não tem método, ela não tem sonho. Então, precisa fazer a criança estimular o sonho dela, como nós, adultos, estimular os nossos sonhos. Para isso, eu preciso projetar. Quando eu projeto, eu quero guardar. Quando eu guardo, eu tenho. Então, é um processo de reeducação financeira para nós, adultos. E entrando para os lados da criança, dentro da sala de aula, é o caminho. Hoje eu sei, porque eu sou autor de livros de criança e de adultos, e eu tenho 55 obras só de educação financeira, falando sobre isso com uma criança de 3 anos. Dá para ensinar? Dá. Dá para criar o hábito de sonhar e guardar para isso. Aí ela vai entender. E agora é o momento da aposentadoria, né? Como pensar qual que é a hora adequada? O que deve pesar aí nessa decisão, doutor José? É uma situação estranha e eu... Pessoalmente, vivi isso no mês passado e agora recentemente, porque eu trabalho há 36 anos, tenho 54 anos e nunca me ative a essa situação. E outro dia, eu vendo isto com um cliente, eu falei, peraí, mas eu estou na época, eu falei assim, é um absurdo eu me aposentar. Foi quando eu caí em mim. Eu falei, como eu me aposentar? Que situação esdrúxula. E paralelamente também a isso, outro dia... No mês passado, estava fazendo uma sustentação oral no tribunal e um desembargador estava fazendo a última sessão. E é um desembargador esplêndido, um sujeito com um conhecimento jurídico enorme, que não deixa nenhum processo ficar na mesa dele mais do que 2 minutos. Um magistrado no autêntico estudo da palavra. E eu brinquei com ele na despedida, falei, olha, tomara que dê tudo errado, que não reconheçam o seu tempo, que o senhor
continue aqui com a gente no tribunal muito tempo. Ele virou e falou assim, doutor, eu nunca me senti cansado. Eu nunca reclamo do que eu faço. Mas dia 23 de agosto eu faço 70 anos. E a justiça não me quer mais. Quer dizer, ele não tem opção. Ele não tem opção. Isto é um absurdo, ele está no melhor. A Justiça do Trabalho faz uma estatística dos desembargadores mais produtivos. Ele está sempre no topo da lista e está sendo obrigado a ir embora. Ele falou, a Justiça não me quer mais. Quer dizer, e eu não sabia, eu achei que ele está tão bem que ele nem aparece os 70 anos que ele completou agora no dia 23 de agosto. Ele nem aparenta isto. Quer dizer, mas ele tem que ir embora. E aí, por esse sistema errado, nós, contribuintes, perdemos uma grande cabeça. Vamos pagar, porque ele é da época ainda que se paga a aposentadoria integral, e vamos ter que pagar outro para ocupar o lugar dele. Quer dizer, o sistema está errado. Hoje, com 70 anos, a pessoa não pode, no serviço público, ser obrigado a sair. Com muito fôlego ainda pela frente. Agora, qual que é o desafio para o próximo presidente? Para equilibrar as contas da Previdência e também para não prejudicar as futuras gerações, Reinaldo? Eu acho que qualquer que seja o presidente, pouco importa aí, eu acho que sempre tem as suas tendências, mas qualquer que seja o presidente não vai resolver o nosso problema dos próximos 4 ou 8 anos. Não resolverá. O que falta para mim, na minha avaliação, como um educador financeiro? Falta um projeto definido para o Brasil. Nós não temos projeto país. Nós temos um projeto de 8 anos no máximo, que é a sucessão, né? Eu venho, fico reeleito, sou e vou ficar mais 4 anos. E 8 anos não dá tempo para resolver essa questão. Não dá absolutamente nada. Nós temos que ter um projeto onde pegue parte da sociedade, né, do poder público, privado, das ONGs, da sociedade como um todo e faça realmente um grande trabalho de projeção para os próximos 20, 30, 50 anos. Nós estamos precisando de um plano diretor de um país e não necessariamente de um plano diretor de 4 anos. Ou a gente começa a olhar esse país de uma forma que a gente possa projetar 50 anos, ou nós sempre teremos os problemas. Não resolverá em 4 anos e nem em 8. Mas, se você começar um trabalho de debate, né, audiência pública, realmente com uma amostra da sociedade, fazer realmente, proteger isso, para não deixar e definir as regras pétreas de um país, aí eu acredito que nós podemos ter qualquer presidente que entrar, ele não vai, né, distorcer qualquer tipo de informação para o futuro. Doutor José. Concordo em gênero, número e grau, assino embaixo e coloco com louvores. Porém, para minha tristeza, acho que isso não vai acontecer. Sim. Esse seria meu mundo ideal. Aliás, não seria o meu mundo ideal, seria o mundo ideal do Brasil. Porém, acho que isso não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Não temos tempo para isso, não temos momento político para isso. Acho que nós precisamos tomar uma medida concreta, radical, mas não vai dar tempo desse mundo ideal. Eu veria que o próximo governo, como ele disse, seja lá qual for, deveria criar estas medidas paliativas que ele está fazendo de saneamento, mas criar um modelo aonde, daqui em diante, a regra vai ser outra. Quando eu falo daqui em diante, eu não estou falando de pegar você que está no meio do caminho e mudar a sua regra no meio do jogo. Eu estou falando de alguém que está entrando agora no mercado de trabalho e esta pessoa saber que deveria ser... ele teria uma outra forma de Desculpa te interromper. No Mais Cultura de hoje, a gente bate um papo e curte o som da Lourdes da Luz.